Em algum momento da sua vida, com certeza você já ouviu falar que quem traz os bebês são as cegonhas. E não só você. Praticamente em todos os locais que foram colonizados por europeus, ou na Europa toda de modo geral, alguém já ouviu falar disso. É um dos mitos mais difundidos e conhecidos no mundo todo. A gente vai ver ele em livros infantis, em desenhos animados, em filmes. E não é à toa, por várias razões que a gente vai explorar aqui nesse vídeo. Meu nome é Cássia Bar, sou doutora em arqueologia, especialista em representações simbólicas e em comportamento animal, e você está no canal Natureza Simbólica e Aroma Espiritual para hoje a gente conversar sobre as características arquetípicas, simbólicas, as lendas relacionadas às cegonhas que vão muito além do fato dela trazer bebês. Bem, as cegonhas, elas vêm de uma família que se chama Ciconidae. Essa família, ela tem mais ou menos 20 espécies, eu falo mais ou menos porque amanhã descobrem uma nova, né? Sempre assim. E elas vão estar distribuídas praticamente no mundo todo, então a gente só não vai ver cegonha nos polos, em algumas partes da Austrália e na maior parte da América do Norte. Do resto, provavelmente você já viu uma cegonha voando por aí, nem percebeu que era uma cegonha. Até porque as pessoas confundem muito cegonha com garça, com ibis, tá? Mas as cegonhas, elas vão ter uma perna bem comprida, um pescoço bem comprido e um bico que é reto. Elas vão ter cores, a maioria delas branca ou preta, e algumas vão ter partes vermelhas, laranjas. Tem umas que são bem bonitas, bem diferentes. Mas, enfim, aqui no Brasil, a gente vai ter 3 espécies, que são a maguari, a cabeça seca e o jaburu. E sim, esses animais podem ser chamados de outros nomes populares. Mas eu vou ficar com esses aqui para a gente não confundir. Mas, apesar da gente ter esses 3 aqui, como eu falei, a gente conhece mais a cegonha por causa da lenda do que por causa do bicho. E o bicho que deu origem a essa lenda é justamente o bicho europeu. Então, é a cegonha branca, que habita a Europa, partes da África e partes da Ásia. Essa é a mais famosa das cegonhas. Como eu falei, a gente encontra elas no mundo todo, mas elas gostam mais de climas mais quentes, climas tropicais. Então, em climas tropicais, a gente encontra mais espécies, mas tem também aquelas que estão em climas temperados, que vão migrar para fugir do frio, né? Algumas delas. De qualquer modo, a maioria delas vai ou depender totalmente de ambientes com água, então lagos, rios, mangues, ou algumas não dependem tanto assim. Tem algumas espécies na África que forrageiam na savana aberta, por exemplo, mas de qualquer forma elas vão frequentemente estar ali frequentemente frequentando é ótimo, ambientes com água também. Por quê? Porque muitas delas vão se alimentar na água. Então, elas vão andar ou ficar paradas em ambientes de, por exemplo, rios bem rasinhos, né? O comecinho ali do rio, ou lagos rasos, tal, com a água ali mais ou menos no meio da perninha delas. Vão colocar o bico, que é bem comprido, dentro da água, e esse bico, ele vai sentir quando uma presa, por exemplo, um peixe ou um crustáceo ali, um caramujo, etc., bater no bico dela, e o bico vai ter um reflexo em algumas espécies, de 25 milissegundos, ele vai abrir e pegar a presa. É um dos reflexos mais rápidos vistos em invertebrados do mundo. E ela consegue fazer diferença se ela bater o bico dela embaixo d'água em uma presa ou em um pedaço de pau, por exemplo. Então, ela tem essa coisa incrível, muitas espécies têm essa coisa incrível, que ela não está nem enxergando a presa dela, mas ela sentiu bater no bico dela e rápido ela pega. Nem dá tempo nem da presa nem pensar, nem saber o que está acontecendo, tá? Muitas vão caçar, então, esse tipo de animal, mas outras podem caçar pequenas rãs, podem caçar até pequenos mamíferos. Como eu falei, tem algumas que caçam no meio da savana. Então, são predadoras, tá? São carnívoras. O jaburu, inclusive, ele come também peixes mortos e
O marabu na África come também carniça. Então, qual é as primeiras, né? Relações simbólicas que a gente vai fazer da alimentação desse animal. Primeiro, a maior parte deles vai estar na água para se alimentar. Então, a gente vai ver que são animais que, apesar de serem aves e estarem mais do que, obviamente, relacionadas ao elemento ar, que é o elemento que nas filosofias ocidentais geralmente é ligado ou à espiritualidade ou ao mental, né? Então, aquela leveza, mas vão estar, de alguma forma, sempre próximas à água, umas menos, outras mais. E o elemento água, já falei em muitos vídeos aqui, para quem assiste, é o elemento que é ligado às nossas emoções. Então, ela vai trabalhar bastante com isso, só que tipo de emoção é essa? Porque a gente está vendo um animal que não está numa água profunda, nem numa água difícil, né, revolta, tal. Não, a gente tá vendo um animal que tá ou num mangue, que é aquela água parada, né, ou no comecinho de um rio ali, que também é aquela água mais tranquilinha, no comecinho de um laguinho ali, né, no rasinho. Então, não é aquele sentimento profundo, né, é um sentimento mais inicial. É um sentimento que vai lidar com o início da vida, porque ela está enfiando o bico na lama, e a lama é aquele símbolo que a gente vai ver de fertilidade. Aqui no Brasil, a gente vai ver, por exemplo, se eu não me engano, é o cabeça seca. Qualquer coisa eu deixo escrito aqui. Que gosta de ficar no mangue. E o mangue é o berçário dos peixes, dos crustáceos. Então, a gente vai ver no mangue, nessa lama, a fertilidade, o início da vida. E aí a gente começa a ligar. A cegonha traz os bebês, a cegonha traz a vida e ela enfia o bico justamente na terra mais fértil que tem, no berçário dos peixes, na terra que vai ser aquela que é símbolo da fertilidade. Por outro lado, a gente sabe que a lama é também uma metáfora para morte, tanto quanto é uma metáfora para a vida. Nesse sentido, a gente pode comparar um pouco aqui a metáfora da cegonha enfiar o bico na lama com a metáfora que é sempre dada a flor de lótus no Oriente. A flor de lótus é uma flor que nasce na lama, que sobe por cima da água e que se abre em uma flor magnífica e que por isso na cultura hindu, nas culturas chinesas, por exemplo, ela é considerada um símbolo de purificação, porque ela sai da sujeira da lama, renasce, então ela também é um símbolo de renascimento. Então, ela é aquela que está em contato com a sujeira do mundo, mas que renasce. Por isso, também, ela é um símbolo do chakra aqui que a gente tem, que é em cima da cabeça, que é o chakra coronário, que é o chakra que nos liga às questões espirituais. Então, se a gente vê uma cegonha que enfia o bico na lama, tira de lá o seu alimento, ou seja, ela tira da morte a vida, e depois ela alça voo, levando essa sujeira que ela transformou em alimento para o céu, a gente tem uma metáfora bem parecida com a metáfora da flor de lótus. A união do terreno, do sujo, do impuro, a transformação e a subida aos céus para a pureza, para a luz. E ainda a gente tem aquelas, por exemplo, o jaburu e o marabu, que vão comer carniça. O jaburu come peixe morto e o marabu lá na África come carniça. Então, torna ainda mais clara essa questão da ave se alimentar da morte e depois subir aos céus, né? Sublimar isso, purificar isso. Falando agora um pouquinho com mais ênfase sobre o elemento ar, as cegonhas, elas são aves muito pesadas de forma geral. Tem umas que são menores, mas tem umas que são bem gigantes. Por exemplo, o marabu, que é essa espécie africana, ele tem uma envergadura de asa que é
comparável ao do condor andino, que tem a maior envergadura de asa do planeta. Então, assim, elas são bem grandonas, elas são pesadas. E, por isso, elas têm alguns truques na hora de voar, né? Principalmente na hora de migrar. Então, quando elas alçam voo, quando elas estão voando, elas se esticam todas, tá? Então, a perninha você vai ver que é bem esticada, ela vai esticar o pescoço e vai abrir as asas ao máximo. E vai ter um batimento de asa bem lento, firme e constante. Então, ela é aquele animal que vai ter também uma simbologia associada à constância, ao não desistir e a não ter pressa. Porque para você pegar um corpo pesado e fazer ele voar, ou seja, aqui na nossa metáfora, pegar o material, pegar o que está pesado em nós e sublimar isso, levar aos céus e ter pensamentos mais leves ou se ligar à espiritualidade, a gente tem que deixar o nosso corpo preparado para isso e a gente tem que ter constância. Quem pratica meditação, seja em qualquer das tradições hindus ou budistas, enfim, sabe muito bem que existem várias técnicas sobre a gente elevar os nossos pensamentos, depois não pensar mais, nos tornar cada vez mais leve, ter posturas corporais para a gente se preparar para meditar, ou seja, para entrar em contato com algo maior, algo espiritual, ou pelo menos parar os nossos pensamentos, né? Deixar os nossos pensamentos mais leves. Então, a cegonha, ela é um exemplo disso, né? E requer muita paciência, requer muita insistência, e que a gente não pare, né? Quem medita sabe, tem que todo dia estar lá insistindo na técnica e tudo mais, que um dia você chega lá. E isso tá aí também na metáfora da cegonha. Quando elas migram, por exemplo, quando a cegonha branca ou a cegonha preta migra da Europa, no inverno ela vai até áreas da África, geralmente. Muitas aves que migram têm um mecanismo que é inato, e eu falei disso em alguns vídeos de aves aqui. Mas parece que no caso das cegonhas, a maior parte desse trajeto que elas fazem é aprendido. Então, elas são animais sociais e que ensinam umas às outras esse caminho. Elas precisam aprender com os pais. E elas vão sair da Europa e vão ter que atravessar o Mediterrâneo, ou seja, elas vão ter que passar pelo mar. Só que isso, para uma ave pesada, é um problema. Por quê? Porque quando ela está na Terra, ela tira vantagem das térmicas, que são aquelas ondas de calor que sobem, né, e que ajudam as aves a ficar planando, tipo os urubus, que você já deve ter visto várias vezes eles planando. Tem o vídeo do urubu, eu explico lá bem o que são as térmicas. E essas aves, elas precisam disso, porque senão elas vão ficar muito cansadas, elas são muito pesadas, é difícil para elas voarem tanto assim, né? Mesmo assim, com muita paciência, com muita insistência e com muita técnica, elas chegam aonde elas querem. Então, o que elas vão fazer? A maioria delas vai passar, por exemplo, pelo Estreito de Gibraltar, pelo Bósforo, e vão por cima ali de Israel para chegarem aonde elas querem chegar. Ou seja, áreas mais estreitas, áreas com menos volume de água, porque senão, em cima do mar, essas térmicas não vão se formar. Então, elas observam bem a geografia, né? Elas planejam, vamos dizer assim, uma metáfora, o que elas querem fazer bem direitinho, quanto tempo que vai demorar, se eu preciso parar para descansar em algum lugar ou se eu não vou parar, porque tem algumas espécies que param, outras espécies que não param, isso é aprendido, então tem alguns grupos que têm alguns lugares de parada, outros que não. Então, persistência, paciência, planejamento, constância, vão estar aí também nessa simbologia. Essas migrações, elas vão, por exemplo, no caso da cegonha branca, serem feitas às vezes em milhares de indivíduos, então são grupos bem grandes, né? Geralmente a gente vai ver as cegonhas tendo esse comportamento bastante social, né? Bastante gregário e tal. Como eu disse, né? São animais que aprendem uns com os outros,
São animais que vão ter o grupo social deles mantido, principalmente por relações que eles têm, que são relações altruístas, que a gente chama, né? Então, um cuidar do outro, um ir lá e limpar o outro, né? São muito inteligentes, né? Por exemplo, elas usam ferramentas, elas podem pegar musgos com o bico e apertar esse musgo para que a água desse musgo caia e o bebezinho possa beber. Então, são animais... isso é considerado no mundo animal um uso de ferramenta, né? O que denota bastante inteligência. E se comunicam bastante dentro desse grupo. Muitas pessoas acham que as cegonhas são mudas. Elas não são mudas, elas têm siringe, só que não é uma coisa muito desenvolvida. Então, a gente não vai ter canto, a gente não vai ter essas coisas. A gente vai ter uns assobios que elas usam para se comunicar ali com os filhotes, com o bando e tal. Mas a gente vai ter principalmente um bater de bico, que não é um som muito agradável. Mas a gente vai entender que elas se comunicam sim bastante do jeito delas, né? Do jeito próprio delas. Eu vou colocar aqui o som para vocês escutarem como é que é. Sobre a reprodução, geralmente essas aves fazem ninhos muito grandes. Tem espécies que fazem ninhos assim de uns 2 metros de diâmetro por 3 metros de profundidade. São ninhos bem grandões mesmo. A maioria vai fazer ninhos em árvores, mas tem espécies que fazem ninhos no chão também. A maguari, que é a nossa aqui brasileira, faz ninho no chão. Já o jaburu, por exemplo, vai fazer nas árvores, né? E às vezes eles fazem em grupo, dependendo da espécie pode ser só o par, né? O casal, mas muitas fazem em grupo, então fica aquela colônia grande, não só de uma espécie, inclusive, mas de várias espécies podem ter, de cegonha junto e até de outras aves aquáticas também, de pelicano junto, enfim, garça junto, que é uma forma também deles criarem uma defesa ali, né, nesse grupo grande. Eles vão geralmente cuidar muito bem dos filhotes e geralmente vão ser monogâmicos. Existem algumas espécies que não têm esse comportamento de monogamia sempre, mas a maioria vai ter. Então, essa questão deles serem monogâmicos, né, deles manterem sempre o mesmo par, deles fazerem ninhos enormes, botar uns ovinhos ali e os pais cuidarem deles nesses ninhos enormes, às vezes em uma comunidade grande e tal, dá muito pano para manga, né, para mitologias e para as associações simbólicas que a gente faz desse animal com fidelidade e com a maternidade e a paternidade também, por cuidar muito bem desses filhos, né? É impressionante o tamanho desses ninhos. Então, o ninho é uma metáfora para casa, para cuidado, né, para mãe. Então, tudo isso está ligado à simbologia dessa ave. Claro que não é à toa, né? E eu sempre gosto de lembrar aqui que a gente estuda a simbologia ligada aos animais, as mitologias, não só porque é interessante saber isso, mas porque essas lendas, esses mitos, essas associações simbólicas que a gente faz, falam muito sobre o que nós somos como seres humanos. E não é à toa também que na psicologia, por exemplo, em algumas linhas se usa, por exemplo, de meditações guiadas, nas quais a pessoa vai sendo guiada pela voz, né, do psicólogo, por exemplo, e vai vendo coisas no seu inconsciente, né, e muitas dessas coisas que elas podem ver nessas meditações, por exemplo, são imagens de animais, ou, por exemplo, são imagens que estão ligadas a mitos muito antigos da nossa humanidade como um todo e que na psicologia analítica, Jung falaria, por exemplo, que estão no nosso inconsciente coletivo. Então, eu convido vocês a conhecer a Jornada dos Animais de Poder. É uma jornada de autoconhecimento, é uma jornada de empoderamento. É um momento que você tira para você se cuidar, para você entrar em contato com conteúdos do seu inconsciente e mudar comportamentos que não são legais mais na sua vida. E com isso a gente vai ter ferramentas como aromaterapia,
alquimia na visão da psicologia analítica, na visão de Jung, a da jornada do herói, que é a jornada dos animais de poder, ela foi assim livremente inspirada na jornada do herói também, do simbolismo dos animais de poder, do trabalho com essas representações arquetípicas, o que isso nos traz, né, em termos de que você está trabalhando com uma imagem de um animal, é um símbolo que está no nosso inconsciente coletivo, que é tudo que eu falo aqui para vocês nesses vídeos, só que nessa jornada ele vai ser totalmente voltado para você resolver suas questões que você tem naquele momento. Por exemplo, se você tem alguma frustração na sua vida naquele momento e você não está conseguindo mudar o seu comportamento, o seu pensamento, essa jornada vai te ajudar a fazer isso, tá legal? E você faz ela no tempo que você quiser. Visitem a página para vocês entenderem direitinho. Tem um vídeo explicando como que é a jornada, tá aqui no YouTube, tá nessa página. Vocês vão gostar. Fora isso, tem outros também cursos, né? Que é parte de aromaterapia, que é o curso de enferragem caseira, para você aprender a fazer seus próprios perfumes, e o curso também de óleos vegetais para pele. E fora isso, temos as páginas, tá tudo no Linktree também, de venda de arte, tem o Apoia-se, curta, compartilhe, comente, passe para as pessoas que vocês gostam, para o YouTube entender que esse conteúdo é importante. Começando pelo Egito, a gente vai ver que a cegonha é uma representante de uma parte muito importante do nosso ser para esse povo, que é o Ba. O Ba, ele é um conceito que existe na religião egípcia, que perdurou por milênios, desde o início ali do Velho Império, do Antigo Império, até o finalzinho do Império Egípcio ali com Cleópatra, a gente tem isso, tá? Que é mais ou menos assim. Pro egípcio, nós temos várias partes que nos compõem como ser. Então, nós temos um corpo físico, nós temos o nosso nome, que é uma coisa muito importante para eles e que é uma parte que é componente, energeticamente componente. Nós temos o Ka, que seria a nossa energia vital, e nós temos outras partes, né? Na maioria das vezes. Uma dessas partes é o Ba. O Ba seria a nossa alma ou a nossa psique. Então, quando a gente morre, a gente vai desprender esse Ba, essa alma nossa, né? Ela vai alçar voo e ela vai ao paraíso e vai passar por outras transformações. Por isso que nas tumbas egípcias a gente tem um monte de figurinha, que são os uchartes, que são figurinhas representantes da pessoa. A gente tem o corpo mumificado. Por quê? Porque o corpo é uma das partes suas. É importante. Então, eles queriam preservar isso, para que você não perdesse essa parte. Então, esse monte de figurinha, mesmo o corpo mumificado, era para que você não perdesse essa parte sua. Coloca o nome da pessoa na tumba 1 milhão de vezes, porque o nome é também uma parte sua, certo? E como eu disse, o Ba é representado por uma ave, e por uma ave muito específica, porque desde o início da história egípcia, ela foi representada por uma cegonha, que é o jabiru africano, ou também chamado tuiuiu africano, é uma ave belíssima, inclusive. Não é sempre na biologia que a gente consegue, assim, cravar a espécie, né? Às vezes a gente fala, a maioria das vezes a gente fala, não, é uma cegonha, dá pra ver que é uma cegonha, mas nesse caso, a espécie é essa, né? E mais pra frente, na história egípcia, ela vai ser representada, não só mais pra frente, né? No Antigo Império também, às vezes como um falcão com cabeça de pessoa, pode também ser uma representação do Ba, um carneiro e até mesmo um leopardo já foi encontrado, né? Mas a cegonha, ela é muito, muito vista como uma representação do Ba. Então, a gente tem aí, nessa mitologia, a cegonha representando um princípio vital nosso, que está dentro da gente e que é muito sutil e que a gente vai usar para nossa nova vida no plano astral egípcio, certo? No paraíso egípcio. Então, aí a gente já tem um componente importante da cegonha como um símbolo de uma vida, de uma parte vital nossa que a gente vai utilizar para viver no paraíso.
Na Grécia, a gente vai ter observação das cegonhas voltando na primavera. Que elas migraram no inverno, certo? Fugindo do frio. E vão trazer com elas a primavera. Então, as pessoas que observavam as cegonhas já entendiam que o frio tinha acabado, que aquela época de morte, recolhimento, onde nada cresce, tinha acabado, e que estava chegando a época do renascimento, da fertilidade. Então, a cegonha está trazendo o renascimento, está trazendo uma vida nova. E a gente começa já a entender algumas coisas aí, né? Também, alguns escritores gregos, como, por exemplo, Estrabão, vão dizer que as cegonhas cuidam muito bem dos bebês, que são excelentes pais. Era uma visão que eles tinham, por causa dos motivos que a gente já conversou aqui, provavelmente, né? E tem uma coisa meio aleatória, estranha, mas, enfim... Aristóteles, ele acreditava que não só cegonhas, mas outras aves aquáticas, quando elas brigavam e ficavam machucadas, elas se curavam com orégano. Mas enfim, é por isso que existe uma faculdade de medicina na França que tem o emblema de cegonha segurando orégano. Enfim, continuando, temos também as fábulas de Esopo, né? Que envolvem muitos animais, entre eles a cegonha. Sobre a cegonha, a gente tem 3 delas que são importantes, que é a cegonha e o agricultor, a cegonha e a raposa, e a cegonha... Não, e os sapo-rei, os reis sapos, vou lembrar, enfim. A cegonha e a raposa é uma lenda que ficou muito famosa, uma fábula que ficou muito famosa porque ela foi escrita por La Fontaine depois também. E ela consiste na raposa sendo raposa, né, espertinha, o trickster, que convida a cegonha para tomar uma sopa na casa dela, e ela tá tomando a sopa no prato e a cegonha não consegue, porque o bico dela não consegue pegar aquilo no prato, né? E é claro que a raposa fez aquilo de propósito para tirar uma onda com a cara da cegonha, mas depois a cegonha convida a raposa para tomar uma sopa e um copo bem comprido. E a raposa também não consegue tomar, só a cegonha consegue tomar. Então, enfim, é uma história aí que tem uma moral, né? Como todas as fábulas têm moral, de você não enganar os outros, né? De você ser sempre... enfim, de você ter boas intenções e tal. E aí, no caso, a gente tem o engraçadinho, aquele que engana, o trickster na figura da raposa. Temos o vídeo da raposa. Vai lá e procura que você vai entender bem sobre isso. E a figura da bondade, a figura do certo, né, daquele que vai corrigir na figura da cegonha, mas ela também não foi tão boazinha assim, né? Ela corrigiu, mas enfim. A cegonha e o agricultor é mais ou menos assim, tinha um bando de grôs, que é outra ave, né, comendo a plantação de um agricultor e uma cegonha no meio. E aí o agricultor foi lá, espantou todo mundo, ou matou os bichos, não sei. E a moral da história seria que você não é para você andar com gente que, enfim, não é da sua laia, entendeu? Se você andar com gente mal intencionada, vão te ver como mal intencionado também. E nesse caso, a cegonha é um símbolo daquele que seria o bem intencionado, uma pessoa boa que está no meio de um monte de gente que não presta. E aí são os reis sapos, né? Os sapos não estavam satisfeitos com o que Zeus deu para eles. Eles não achavam que essa vida de sapo era uma vida legal. E aí Zeus ficou bravo, né? Porque Zeus sempre fica bravo, né? Ele não tem essa com ele. E aí ele mandou um rei cegonha para comer o rei sapo lá, né? Porque as cegonhas, elas pegam anfíbios e tal. A moral da história é a mesma, sempre, né? Você tá dando uma de engraçadinho, não tá satisfeito com o que você quer, então eu vou mandar aquela que vai corrigir você. Aquela que vai te mostrar que o jeito que você não tá fazendo não é certo, que é a figura da cegonha. E apesar dela ter essa figura, essa imagem aí, que é aquela que educa, né, que também é o pai, a mãe que educa, porque eles veem a cegonha como bons pais e mães e tal, que ensina, também essa questão do rei cegonha depois virou uma metáfora na Europa para um rei tirano, que afinal de contas ela tá comendo sapos, né, que é uma das primeiras conotações negativas da cegonha que a gente vai ver aqui, porque geralmente elas são bem positivas. Essa ideia de que a cegonha cuidava muito bem dos seus filhotes, mas que não só isso, que os filhotes cuidavam bem dos pais, é uma ideia que foi também vista na Roma antiga.
Então, a gente vai ver Plínio falando sobre isso, por exemplo. A gente vai ver também autores, porque hoje, se você for ver o mapa de distribuição da cegonha branca, que é a cegonha que a gente está falando aqui, você vai ver que ela não aparece muito na Itália, mas a gente vai ver alguns relatos do Plínio, do Juvenal, por exemplo, que são historiadores, né, romanos, dizendo que as cegonhas faziam ninhos no topo dos templos. Então, os romanos estavam acostumados com elas de alguma forma, né, nessa observação. A gente vai ver Virgílio também falando que era bom plantar as vinhas na época que vinham as cegonhas, ou seja, na época que as cegonhas estavam voltando da sua migração, porque as cegonhas comiam cobras e assim elas protegiam os vinhedos. Essa ideia de que as cegonhas comiam cobras, ela vai adicionar também para essa coisa da cegonha como protetora, né, da cegonha como tendo essa imagem, né, daquela que protege como uma mãe, protege como um pai, né, protegendo a vida que está nascendo, que são as vinhas. E também uma ideia que foi difundida também de que no estômago das cegonhas tinha algum tipo de substância que matava todo tipo de veneno, porque elas podiam comer cobra. A gente também vai ter uma lei com o nome da cegonha que chama lexiconária, que é uma lei que diz que os mais novos têm que cuidar dos mais velhos, né? Ou seja, você não pode largar os idosos por aí. Então, tinha uma lei em Roma que era baseada nas cegonhas, porque justamente eles achavam que tanto os pais cuidavam dos bebês, como os bebês cuidavam dos pais, assim, porque eles achavam isso, não sei, foi uma ampliação dessa coisa do cuidado da maternidade, da paternidade, que estava muito ligada à ideia da cegonha. Tanto que a gente vai ter Cláudio Eliano, por exemplo, dizendo que quando a cegonha ficava muito velha, ela voava para as ilhas oceânicas, e aí quando ela chegava lá, ela era transformada em humano, porque ela tinha cuidado muito bem da família dela. Então, o prêmio dela era se tornar um humano. Na China, a gente vai ver, dentro da religião taoísta, uma crença em 8 seres que são chamados os 8 imortais. Eles seriam seres que têm muito poder dentro deles, e esse poder, inclusive, poderia ser passado para um recipiente, e aí dentro desse recipiente teria, então, a longevidade, a vida, a cura, o poder. Um desses 8 imortais era chamado Lan Kai-he, não sei se estou pronunciando certo, vamos chamá-lo de Lan. E esse Lan, ele é ligado a cegonha de alguma forma, né? Alguns ligam ele a um pelicano, outros a um grou, outros a uma cegonha, porque afinal de contas são animais parecidos, né? Então essa diferença pode existir de região para região, mas de qualquer forma esse Lan, ele teria uma cesta que ele carrega, e dentro dessa cesta ele carrega várias ervas, várias plantas, fungos medicinais que são ligados à longevidade. Então, existe um fungo que é utilizado na medicina chinesa, que ele não aparenta não apodrecer, que ele é usado para longevidade. Brotos de bambu, de pinheiro, que são ligados à longevidade. As flores de uma ameixeira que floresce na China. Minha cachorra está brava com a história. Que floresce na China no comecinho da primavera, quando ainda está muito frio. Então parece que ela está florescendo no meio da morte, porque ainda não chegou a primavera mesmo, né? Então no finalzinho do inverno ela já está abrindo a flor. Então toda essa questão da fertilidade, da abundância, da longevidade da vida, que ele carrega nessa cesta, e ele está ligado de certa forma à cegonha, porque uma certa lenda diz que ele um dia pulou em cima de uma cegonha e voou até os céus com essa cegonha. Então, carregando essa cesta, né, de tudo de maravilhoso que existe. Então, a gente tem também aí no taoísmo essa relação da cegonha com a vida e a fertilidade. No Islã, a gente vai ter geralmente as cegonhas também com uma boa conotação. Acreditava-se que as cegonhas, na migração delas, elas iam para Meca, portanto, elas iam fazer algo sagrado, assim como os homens têm que ir para Meca também. Pelo menos uma vez na vida, as cegonhas, elas iam sempre.
E a cegonha marabu, que é aquela cegonha africana, ela aparecia com uma palavra no árabe que seria homem sagrado. Então ela tinha uma boa conotação, de modo geral. Já no judaísmo, tem duas coisas. Uma que a gente tem alguns registros das cegonhas sendo ligadas a uma pessoa piedosa, uma pessoa caridosa, uma pessoa boa. Então, por um lado, a gente tem isso. Por outro lado, a gente tem na Bíblia, em Levíticos, que aves de pernas compridas que se alimentam no lodo são impuras. Então, que elas não podem ser comidas, né? Então, é uma coisa bem diferente da crença, por exemplo, budista em relação ao lótus, né? Que se o lótus nasce no lodo, ele está se purificando. Aqui a gente tem uma crença que diz que se o animal está no lodo, ele é sujo, porque ele se alimenta da sujeira. Então, teria essa conotação aí negativa, mas parece que, de modo geral, essa conotação negativa ela não se sustentou, porque as culturas que levaram para frente, né, o judaísmo, o cristianismo, geralmente não tem uma visão negativa das cegonhas, né? As culturas eslavas são muito interessantes, porque aí a gente vai ver literalmente, talvez, a primeira versão bem literal de que as cegonhas trazem os bebês. Então, as culturas eslavas, elas acreditavam que as cegonhas traziam, durante o verão e a primavera, que é quando elas estão voltando, as almas das crianças que iriam nascer. Então, aí já está, né, colocada a questão. E também existem alguns relatos, né, na Ucrânia, por exemplo, de que se você sonhar com uma cegonha, pode ser um sinal que você ia estar grávida, ou que se você visse uma cegonha, enfim, podia ser um sinal do universo, que você ia ter um bebê. A gente vai ver que essa imagem boa da cegonha, ela continuou, porque, por exemplo, nas épocas medievais, a gente vai ter São Isidoro de Sevilha e Sebastião de Covarrubias, que vão descrever a cegonha como símbolo de piedade, símbolo daquela que cuida muito bem da família, símbolo de algo puro, inclusive daquela que traz a primavera, também essa ideia, então aquela que traz a vida. Então, apesar de estar na Bíblia, não colou muito essa coisa mais negativa da cegonha. E lá pelo século XVIII, a gente tem o nascimento, a gente tem uma coisa diferente e interessante, que a gente tem o nascimento do baralho cigano, né? E nesse baralho, que foi criado por uma mulher, que é a Marie-Anne Lenormand, por isso ele é conhecido também como baralho Lenormand, e nesse baralho ela colocou a figura da cegonha. E a carta da cegonha no baralho cigano, então ela significa mudanças, né? Coisas que vão vir, que vão chegar, afinal de contas a cegonha está chegando, né, na primavera, geralmente trazendo boas notícias. Pode ser o nascimento de uma criança, nascimento de coisas novas, fertilidade, né? Tudo ligado à abundância, fertilidade geralmente são coisas bastante positivas. E bem, para terminar, a gente vai ter a coroação do mito do século XIX, porque foi quando Hans Christian Andersen escreveu essa fábula, então tornou ela oficial, vamos dizer assim, né? Até os dias de hoje. A gente tem que na Alemanha, na Holanda, as pessoas achavam que a cegonha sempre trazia boa sorte. As cegonhas, elas costumavam fazer ninhos nas chaminés das casas das pessoas, né? Um lugar alto, que elas podiam fazer um ninhozão dela bem grande. Então, as pessoas viam isso como elas trazendo a sorte para dentro da casa delas. E aí, elas começaram como tinha já toda essa história dessa associação, a deixar doces nas janelas, por exemplo, em troca do bebê, que ela podia trazer esse bebê, né? Existem alguns locais também na Europa e até na Ásia que acredita-se que se a criança nasce com algumas marquinhas, tal, que às vezes no nascimento, né, tem alguns vermelhinhos, né, que fica na criança, tal, que essas são as marcas da cegonha, enfim. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo que traz esse animal que vai trazer então pra gente bastante fertilidade, novos começos, o início da primavera, mas que também vai ser aquele que vai trabalhar
com a sujeira do lodo, fazer essa transformação para poder trazer toda essas coisas boas para nós. Até o próximo vídeo.